Beleza. Eu vou ler o enunciado, tá? Não vou botar ele aqui, mas vou desenvolvendo bem passo a passo, tá? Então vamos lá. Primeira questão, questão 21. Fala que, para enfeitar um pinheiro de Natal, Luciana comprou 2 piscas, um verde e um vermelho, tá? Então, primeiro, vamos anotar as informações aqui. Um verde e um vermelho. Ligou na mesma régua e os dois começaram a piscar juntos, beleza. O que acontece é que o verde ele pisca a cada 60 segundos e o vermelho a cada 90 segundos. Considerando que a Luciana ligou o pisca às 18 horas, ela quer saber quando é que eles vão piscar juntos ao mesmo tempo. Sempre que tiver essa situação de piscar junto, 2 pessoas vão correr em volta de uma pista de atletismo, quando é que elas vão se encontrar? Isso aí é questão de MMC, tá? MMC. Então, como é que faz? A gente vai relacionar os dois números que a gente quer que se encontrem, né? Para saber de quanto tempo eles vão estar lado a lado. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente vai dividindo pelo menor número possível, tá? O menor número primo. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2, que dá 30 e dá 45. Dá por 2 novamente, que dá 15. Aqui não dá, então segue nos 45. Dá por 3, que dá 5 e dá 15. Dá por 3, mantém o 5 aqui, mas aqui dá. E 5, fechou. Certo? E o que a gente faz agora com esse resultado aqui? Multiplica, né? 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 3 vezes 3, 9. E aqui vai dar, mantém o 5, né? 5 vezes 4, 20 vezes 9, 180 segundos. Então, o que acontece? Ela ligou o pisca às 18 horas. Daqui a 180 segundos, eles vão piscar juntos novamente. Quanto que é 180 segundos? 3 minutos, né? Então, quer dizer que às 18 horas e 3 minutos os piscas vão piscar juntos. Questão, então, vamos para 22. Para ir ao cinema, Júlia convidou Márcia e Rodrigo. Então, nós temos aqui a Júlia, a Márcia e o Rodrigo. Ok. Porém, o Rodrigo disse que estava sem dinheiro e que só teria metade do seu ingresso, tá? Então ele só podia pagar a metade do seu ingresso. Júlia e Márcio combinaram então de dividir o restante da entrada do cinema. Sabendo que a entrada custa R$ 33, o que quer saber é quanto que a Júlia desembolsou de grana, tá? Então vamos lá. Se o ingresso é 33 e o Rodrigo só tinha metade, quer dizer que ele tinha 16,50. A Júlia pagou os 33 dela, a Márcia também pagou os 33 dela, certo? Porém, faltou mais 16,50 do Rodrigo, né? E o que elas fizeram? Elas combinaram de dividir. Então quer dizer que ficou mais 8,25 para cada uma. Só que o nosso objetivo é saber quanto que a Júlia gastou. Então, 33 mais 8 com 25 é igual a 41 com 25. Questão 23. Vamos lá. Pedro fará uma formação para vigilante. Na turma há 10 pessoas. 10 pessoas. Sabendo que 5 delas têm 40 anos, 3 delas têm 25 anos e 2 delas têm 37 anos. Qual que é a média do curso? A média de idade? Bom, a média o que é? É a gente somar todos os números, né? E dividir pelo número de vezes que esses números aparecem. Então, o que acontece? Nós temos, fazendo pelo básico, tá? O que a gente teria aqui? 5 pessoas com 40, né? Então, a gente pode fazer desse jeito aqui. Mais 25, mais 25, mais 25, mais 37, mais 37. Certo? Então, a gente soma tudo isso. E quantas vezes nós temos aqui? Nós temos um total de 10, certo? A soma disso vai dar o quê? 349 dividido por 10, ou 34,90. Há uma outra forma de fazer? Sim. Como ele está dizendo exatamente que
e existem 5 pessoas de 40, 3 de 25 e 2 de 37, tu pode fazer diferente, né? Tu pode botar 5 vezes 40, mais 3 vezes 25 e mais 2 vezes 37, certo? E aí a gente vai o quê? Dividir por 10, né? 5 mais 3 mais 2 igual a 10, certo? Por que 10 e por que não 3, né? Se eu só tenho 3 elementos aqui. Porque na verdade nós temos 5 repetições, mais 3 repetições e mais 2 repetições, que vai dar os mesmos 34,90. Questão 24. Agora a gente entrou na parte de raciocínio lógico, né? Então assim, ó, eu vou colocar as letras de forma mais abreviada para não escrever tudo, tá? Então assim, ó, vamos lá. Se Márcia sai de férias, então Antônio fica em casa com Joana. Se Antônio fica em casa com Joana, então Lisa vai ao cinema com André. Se Lisa vai ao cinema com André, então Carlos e Raí jogam futebol. Se Carlos e Raí jogam futebol aos sábados, isso é irrelevante, então Cristina sai de férias. Certo? Sai de férias em Santa Catarina. Ok? E aí o que ele fala? Isso aqui são as nossas proposições, tá? Mas ele dá uma afirmação. Ele diz o seguinte, ó. Cristina não saiu de férias para Santa Catarina. Tá? Bom, como é que faz esse tipo de questão? Tá? É bem simples. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, nós temos 4 proposições aqui e uma conclusão, certo? Para que a nossa resposta, para a gente chegar a uma resposta, uma conclusão, um argumento válido, o que a gente tem que fazer? Nós temos que considerar a conclusão como verdadeira e todas as proposições têm que ser verdade também. Tu tem que fazer com que isso transforme em verdade, certo? Se acontecer de dar uma falsa, nós temos um argumento que não é válido e nós não vamos conseguir chegar na conclusão, na resposta, certo? Então vamos lá. Objetivo é que todo mundo seja verdade, né? Verdade, 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 verdade. Agora vamos colocar os valores lógicos. Bom, primeira coisa aqui, a gente já viu que a Cristina não tirou férias em Santa Catarina, tá? E isso aqui é a nossa verdade. Se aqui é verdade, aqui vai ser falso. Numa condicional, para que seja verdade, nós temos que ter o quê? Falso. Porque se eu colocar verdade aqui, vai dar aquele Vera Fischer que é falso. Então, aqui tem que ser falso. Bom, se aqui é falso, aqui ficou falso. Caímos na mesma situação de baixo. Falso também. Se aqui é falso, aqui ficou falso. Mesma situação de baixo. Falso, falso e falso. Certo? Agora a gente já tem valor lógico para todo mundo. Vamos para as alternativas. Alternativa A, ele fala o seguinte, ó. Antônio fica em casa. Antônio fica em casa com Maria. Vamos lá. Antônio fica... Vamos ver onde é que está o Antônio aqui. Bom, Antônio fica em casa com Maria. Na verdade, a letra A não pode nem ser, porque nem fala, né, do Antônio ficar com a Maria, né? Fala do Antônio ficar com a Joana, né? E mesmo assim, ele não fica em casa. Aqui, ó. Aqui é falso, né? Ele não fica em casa. Então a letra A tá errada só porque não é Maria, certo? Letra B. Lisa não vai ao cinema com o André. Ó, tá certo, ó. A Lisa ir ao cinema com o André é falso. Certinho. Letra B já é o gabarito. Letra C. Carlos joga futebol sábados. Ó. Mentira, né? Primeiro que não é o Carlos, né? A gente tem ali o Carlos e o Raí. Letra D. Maria sai de férias para Manaus. Cadê a Maria? Maria sai de férias para Manaus. Já sabemos que é falso. E Antônio não fica em casa com a Joana. Ó, até aqui tá tudo certinho. Só que o que acontece? Ali na letra E, na letra D, nós temos um conectivo E. Então ficaria o seguinte, ó. Falso e verdade, né? Só que no conectivo E, basta um falso que tudo vira falso. Cuidado. Esse verdade aqui não tem nada a ver com isso aqui, tá? Por que eu não botei falso? Porque ele falou que o Antônio não ficou em casa com a Joana. De fato, ele aqui, como foi dito que ele ficou em casa, era falso, então ele ficou em casa, não ficou em casa, certo?
Então a letra D não pode ser. E a letra E, Lisa vai ao cinema com o André. Ó, mentira, né? A gente já viu aqui, ó. Ó, a Lisa não vai ao cinema com o André. Então, gabarito letra B. Questão 25. Se tem uma para dar problema, é sentença aberta. Sempre tem contradição entre os professores. Mas na minha visão, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas assim, ó, o que acontece? Sempre que quando te derem uma informação e tu tiver que perguntar, tá, mas de quem que nós estamos falando, tá? Isso é uma sentença aberta, ok? Se tu não tiver certeza de quem se está falando, é uma sentença aberta. Então, o que acontece? No primeiro, fala assim, ó, a música é ótima. Mas daí, de que música nós estamos falando? Se eu falar pra ti assim, a música é boa, né? A música é ótima. Tá, mas de qual música? Não sabemos, né? Então nós de fato temos aqui uma sentença aberta, certo? A segunda fala o seguinte, ó, o filme do mês passado, né? E assim por diante. Tá, mas aí que tá, qual filme? Se eu vi mais de um filme, não tem como saber. Eu só falo que é filme do mês passado. De fato é uma sentença aberta, tá? Diferente se eu falar assim, ó, o filme, sei lá, Terminador do Futuro, por exemplo, bobagem, tá? Aí sim, nós estamos afirmando qual é o filme. Aí sim eu posso julgar entre verdadeiro ou falso, certo? Letra número 3. Eu tenho assim, ó, x mais 7 dividido por 2 é um número racional. Eu não tenho como dizer se é verdade ou falso, porque eu não sei qual é o x, né? Se eu tivesse escrito assim, ó, x mais 7 igual a 2 é um número racional se o x for igual a 3. Aí sim eu estou determinando. Então, pelo fato de eu não estar determinando quem é o x e não saber de quem é, também é uma sentença aberta, tá? E a 4 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo. A 4 fala, ela passou no concurso. Ela passou. Ela quem? Tu imagina que botam no grupo assim no WhatsApp, fulana passou no concurso. Tá, mas que fulano tu tá falando? Então nós temos uma sentença aberta. Então o gabarito ficou a letra E, aonde fala que todas são sentenças abertas. Vamos para 26. Considerando os polinômios. 3x ao quadrado mais 2x mais 7 e q de x é igual a 2x ao quadrado mais 2x menos 7. Tá? E o que ele está querendo disso aqui? P de x menos q de x. Ok? Então vamos lá, vamos resolver. Nós vamos ter 3x ao quadrado mais 2x mais 7, tá? Isso tudo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 7. Aqui tem que ter um cuidado, porque esse menos, ele está falando de todo mundo aqui dentro, tá? Então não dá para simplesmente escrever isso aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, aí tu vai e continua escrevendo aqui, ó. Certo? Quer dizer que tu só inverteu o sinal deste 2 aqui e o resto ficou de fora, tá? Então tem que cuidar. Até é bem possível que até tenha o gabarito com esse tipo de erro aqui, tá? Eu não duvido. E tem mesmo ali, ó. Não tem o gabarito com esse erro, tá? Melhor ainda. Então vamos lá. 3x ao quadrado mais 2x mais 7 menos 2x ao quadrado menos 2x mais 7. Lembrando, esse menos, ele está invertendo o sinal de todo mundo, tá? Então, nós temos aqui 3 com menos 2 dá x ao quadrado. Aqui nós podemos cortar, mais 2x com menos 2x, não ficou nada. E 7 mais 7 igual a 14, tá? Esse é o nosso gabarito, x ao quadrado mais 14, letra C. Não sei se todas as provas têm a mesma ordem de respostas, mas x mais 14 é o nosso gabarito. Bora 27, entrar agora em função de segundo grau, tá? Então vamos lá. Nós temos um polinômio ou uma função, né? F de x é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Pessoal, vamos dar uma revisada aqui em função de segundo grau, principalmente no que fala em relação a gráfico, tá? Que eu acho que
vale a pena aí. Então vamos com alguns truques também, certo? Bom, primeira coisa, uma função de segundo grau, ela é chamada assim por causa deste expoente aqui. Se a função fosse escrita só assim, seria uma função linear, certo? Então a gente tem aqui uma função de segundo grau, ok? O que a gente tem que levar em consideração também? Quem são os termos dessa função? Nós temos três elementos, um elemento chamado A, um elemento chamado B e um elemento chamado C. O A é quem está na frente do x ao quadrado, que no caso aqui é 1. O B é quem está na frente do x, que é o 3. E o C é o termo independente que eles chamam, tá? Que é quem está sozinho ali, que é o número 1. Isso é a primeira coisa que tu tem que observar. Segunda coisa, o gráfico. Como é que é o gráfico dessa função? Primeira coisa, tu sabe que o gráfico ele tá com a boca, a concavidade virada para cima. Ele é um gráfico deste tipo aqui. Como é que eu sei disso? Porque aqui o sinal é positivo. Se fosse menos x, aí o nosso gráfico seria assim, certo? Então é um macete, tá? É uma dica, e isso a gente já consegue matar algumas alternativas. Então, como nós temos aqui um x igual a um x positivo, sabemos que o nosso gráfico ele vai ser assim, ok? Outra informação sobre gráfico. Como é que eu vou saber qual gráfico está correto? Olhando só a função. Simples, olha só. Um gráfico, deixa eu apagar isso aqui, tem esse termo aqui, ó, como 1, certo? Quer dizer que no momento em que o meu x é 0, ou seja, o meu x ele é 0, o meu y passa a ser 1. Então nós temos um gráfico que pode ser assim ou pode ser assim, certo? Perfeito? Há uma outra dica também, justamente para tu poder acertar qual dos dois, tá? Mas acho que por dica isso aqui acho que já é o suficiente, certo? Vamos dar continuidade aqui. Outra coisa que a gente precisa saber sobre o gráfico também, tá? Numa função de segundo grau, a gente tem no gráfico algo que eles falam em ponto máximo, ponto mínimo, y do vértice, x do vértice. O que acontece? O ponto mínimo, que é o que se aplica nesse gráfico aqui, é o ponto mais baixo quando tu desce teu gráfico, que no caso é aqui. Entendeu? Depois ele sobe até o infinito, certo? Então aqui ele vai para mais infinito e aqui vai para menos infinito. Então ele não tem um ponto máximo, ele só tem um ponto mínimo, ok? Então para essa tua questão, tá? Tu vê que é o seguinte, ó, ele fala ali em ponto na terceira e na quarta ali da 27, ele fala em ponto máximo e ponto mínimo. Essa questão ela não tem ponto máximo, ela só tem um ponto mínimo. Só se o nosso gráfico fosse neste formato. Aí sim eu tenho um ponto mais alto, mas eu não tenho ponto mínimo porque eles despencam até o mais infinito e o menos infinito. Então não tenho resultado, certo? Ok. Bom, dependendo do tipo de questão, do que está sendo pedido, tá? Tu vai ter que saber, basicamente, alguns truques, tá? Que vão poupar o teu trabalho. Porque se tu não souber nada, y do vértice, soma de raízes, produto de raízes, tu vai ter que saber aquela bendita fórmula de Bhaskara. Lembra? P mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Com essa fórmula de Bhaskara, tu resolve qualquer questão de segundo grau, tá? Só que a gente está numa prova, então a gente tem que ser rápido. E tu vai precisar saber, basicamente, y do vértice, x do vértice, soma de raízes e produto de raízes. Tá? Ou tu vai decorar essas 4 fórmulas aqui e esperar que uma delas caia na prova, ou tu decora a fórmula de Bhaskara, certo? Bom, o que basicamente é o y do vértice? Vamos voltar para o nosso gráfico de novo. E eu tenho aqui o meu gráfico, certo? Bom, aqui a gente falou em ponto mínimo, certo? Esse ponto aqui, quando eu levo ele, deixa eu mudar de cor aqui, quando eu levo ele para o meu eixo x, eu tenho o famoso x do vértice. E quando eu pego esse ponto e levo para cá, eu tenho o meu y do vértice. Ok? Então, nessa função, eu tenho o x do vértice e eu tenho o y do vértice.
Então vamos para as fórmulas. Y do vértice, como é que tu vai descobrir? Menos delta sobre 4A, certo? Para não confundir com o sinal, deixa entre parênteses e o resultado só troca para menos, certo? E quem é o x do vértice? O x do vértice ele é somente menos, podemos deixar entre parênteses, tá? B sobre 2A, tá? Eu acho melhor deixar entre parênteses aqui para tu não confundir o sinal, ok? Então, tem que saber essas duas fórmulas, beleza? Bom, tem outras duas que eu falei, que era a soma e o produto de raízes. Soma, menos B sobre A. Produto, C sobre A, ok? Então a gente tem 4 fórmulas aqui, ok? Para resolver as questões. Y do vértice, X do vértice, produto de raízes, soma de raízes. Thiago, eu não sei o que é uma raiz. Raiz é quando tu tem no teu gráfico este ponto aqui, ó, onde ele está cortando o eixo x e o teu y é zero, certo? Então toda função de segundo grau, ela sempre vai ter, óbvio, tem um caso que ela só tem uma raiz, tá? Mas uma função de segundo grau, basicamente, ela tem duas raízes, certo? Ok. Vamos para a nossa questão, então, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Bom, deixa eu ler o enunciado da questão aqui. Fala o seguinte, ó. Nós temos essa função aqui, beleza? Vamos jogar verdadeiro ou falso. Primeiro, a função de segundo grau é uma função de segundo grau e o seu gráfico é uma reta. Errado. Lembra que a gente falou? Função de segundo grau, o gráfico é uma parábola, tá? Isso aqui se chama parábola. Então, a primeira já sabemos que é falsa. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, ó, a função é de segundo grau, beleza? Seu gráfico é representado por uma parábola, beleza? Com a concavidade voltada para cima, ou seja, concavidade voltada para cima, certo? A boca está virada para cima, então de fato ela está aqui correta, ok? Vamos para a terceira. As coordenadas do ponto mínimo, opa, aqui ó, coordenadas do ponto mínimo, que é o chamado y e x do vértice, são tal e tal. Tu vê que ele falou ali, né? xv e yv. X do vértice e y do vértice. Então aqui a gente já vai resolver, tá? Mas olha, dá uma olhadinha na última ali. Fala em ponto máximo. Nem tem ponto máximo, tá? Então ficaríamos com fv e a última f. E isso a gente já tem, então, por exemplo, a letra A e a letra C. Ficaríamos entre as duas, né? A letra A e a letra C. Mas temos que definir isso aqui, ok? Então vamos começar fazendo o nosso y do vértice e o nosso x do vértice. Bom, o que é o y do vértice então? Menos delta sobre 4a. O que é delta? Delta é isso aqui. Sobre 4a. Quem é o b? O b é 3. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, né? 9. Menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 4 vezes a. Menos 9 menos 4 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 5. 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, né? 5 dividido por 2 dá 2,5, dividido por 2 dá 1,25. Então nós temos como y do vértice 1,25. E isso está certinho ali, ó, 1,25 negativo. Ótimo, beleza. E agora a gente vai para o nosso x do vértice. Tá? Isso aqui é o nosso y do vértice, agora nós vamos para o nosso x do vértice. O x do vértice menos, vamos botar entre parênteses, b sobre 2a. Menos b, 3. E o a é 1. Então vai ficar menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1,5. Tá aqui. Então, essa resposta tem ali, y do vértice menos 1,5. Fechou. Então, nós temos como gabarito FV, VF, FV, VF, letra C, dependendo da prova.
28, vamos lá. Andrea trabalha como motorista de aplicativo durante 5 dias por semana. Ela ganha em média 245 por dia. Então vamos lá. Ela trabalha 5 dias por semana e tira em média, tá? Média mais ou menos 245 por dia. Ok? Então, o que ele está querendo aqui? Considerando que essa média se mantém, que ela trabalha 5 dias por semana durante 4 semanas, quanto é que ela faturou? Isso é aquela mesma questão, né, que a gente viu ali dos candidatos, ali 10 candidatos, acho que era uma das primeiras questões. Então quer dizer que é o seguinte, ó, nós temos 5 dias que ela está fazendo 245, né? Então ela tem isso na primeira semana, mais isso na segunda semana, mais isso na terceira, até chegar na quarta semana, tá? Certo? E isso tudo vai ser dividido. Não, desculpa, não é nem média, ele só quer saber a soma, né? Então vão ser 245 vezes 5 para a gente saber quanto é que ela tirou em um dia, em uma semana. E isso aqui vai nos dar 1.225 mais 1.225 mais 1.225 e mais 1.225. Isso tudo é igual a 4.900. Outro jeito mais rápido também, né? Ela ganha 245 por dia, vezes 5 dias, vezes 4 semanas, dá os mesmos 4.900 reais. Fechou? E para finalizar, né, as duas últimas, nós temos a 29 e a 30 entrando na parte de geometria, né? Então, foi uma prova ali com vários tópicos da matemática, né? Passou por equação de segundo grau, passou por geometria, raciocínio lógico, média, né? Então foi bem completa ali a provinha. Vamos lá. 29. A terça parte de um raio de uma circunferência com comprimento igual a 18,84. Ficou meio confuso, né? Então olha só. O que basicamente ele está falando? Deixa eu botar aqui, ó, 29. Nós temos uma circunferência. Vou fazer de novo aqui. Nós temos uma circunferência, tá? E essa circunferência, ela mede 18,84, ok? E nós temos um raio, tá? O raio de uma circunferência... Deixa eu voltar aqui, ó. Primeira coisa, nós temos que saber, raios, numa circunferência, a gente tem basicamente 3 elementos. O primeiro deles é o raio. O raio é quem vai do centro até a extremidade. Isso é chamado raio. Quando eu tenho a medida de ponta a ponta, ou seja, 2 vezes o raio, isso tudo se transforma em diâmetro, tá? Então o diâmetro é quando eu tenho dois raios. E essa medida aqui, ó, essa extremidade, essa borda aqui que faz essa circunferência, ela é chamada de circunferência. Ok? Bom, quanto é que vale essa circunferência? A circunferência, ela mede 2πr. Essa é a fórmula da circunferência. Tá? Essa é a fórmula da circunferência. Ok? O que a gente precisa então fazer? Basicamente descobrir quanto é que vale o nosso raio. Tá? Então, nós sabemos que a circunferência é medida por essa fórmula, 2πr. A circunferência vale 18,84, 2π ele mandou usar 3,14 e o raio que a gente não sabe, certo? Bom, 18,84 é igual a 6,28 R. R passou a ser 3. Aí, tu vai lá na letra E e tá lá a resposta para tu marcar. Só que logo no início ele fala a terça parte, ou seja, 1/3 deste raio vale quanto? Ou seja, 3 dividido por 3. Eu quero a terça parte. Então a resposta é letra A, número 1, tá? Então 1 vale o meu terça parte do raio, ok? E vamos para 30. 30. Um cilindro circular reto, tá? Cilindro é essa figura aqui, que basicamente é aquela latinha de cerveja, latinha de Nescau,
qualquer coisa assim, tá? Mas é um cilindro, ok? Bom, ele fala que tem 0,05 metros de altura e um diâmetro, lembra? Ó, lembra? Isso aqui eu tô olhando meio que em diagonal, ali numa perspectiva, né? Mas se eu olhasse de cima, eu ia ver a latinha assim, né? E essa minha base da latinha, ele tem diâmetro igual a 4 centímetros. Lembra que eu falei? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então quer dizer que o meu raio aqui, se o meu diâmetro vale 4, o meu raio vale 2, certo? Bom, o que acontece é que nós temos aqui medidas diferentes, né? Porque aqui ele está falando em metros e aqui ele está falando em centímetros. E a gente não pode fazer assim. A gente tem que trabalhar sempre com a mesma medida. E qual a medida que eu vou escolher? Metros ou centímetros? É só tu ir nas respostas. Resposta em centímetros, então a gente tem que passar isso aqui para centímetros, certo? Ou seja, 0,05 metros é igual a 5 centímetros, certo? Basta multiplicar por 100, né? Lembrando que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então tu pode fazer uma regrinha de 3 para achar a mesma resposta. Ok, então o cilindro, diâmetro é igual a tal, considerando, ele quer saber o volume, tá? Considerando π igual a 3,14. Volume de um cilindro, tá? Diferente da questão anterior, que a gente estava falando de geometria plana, agora a gente tem geometria espacial. Geometria espacial, quando ele fala em volume, ele quer saber o preenchimento. É quando tu encher isso aqui, por exemplo, de água, tá? Isso é volume, ok? É o quanto que tu precisa para preencher todo esse espaço aqui, certo? Como é que se calcula o volume, então? O volume de um cilindro é a área da base deste cilindro, ou seja, tudo que está aqui subindo, vezes a altura, certo? Então, o volume, área da base. A área da base de uma circunferência, porque a base de uma latinha de cerveja é uma circunferência, ela é dada por πr ao quadrado, vezes a altura. Volume é igual π, ele mandou usar 3,14, vezes o raio é 2 e a altura é igual a 5. Volume é igual a 3,14 vezes 4 vezes 5. Volume é igual a 3,14 vezes 20. Volume passou a ser, então, 62,8 centímetros cúbicos. Fechou a prova? Valeu!